Então, nós vamos dar início ao nosso evento de hoje, nessa palestra virtual, nesse bate-papo que nós vamos fazer com a deputada estadual Damares Moura sobre a participação da mulher na construção da sociedade. Agradecendo, deputada, a sua disponibilidade. Nós sabemos que a sua agenda, ainda mais num dia como hoje, uma semana como essa, né? Início da semana, início dos trabalhos, Dia da Mulher, e a deputada tem uma participação importante na construção de políticas públicas em defesa das minorias e também das mulheres, das crianças, dos adolescentes. Nós entendemos a correria que é o seu dia a dia, e nós do Lions Clube de Tatuí agradecemos muito pela sua disponibilidade, toda a sua equipe, Nivaldo, Marcos Henrique, Fernando, Franciele. Nossa gratidão a todos vocês que nos ajudaram aí na construção desse evento. Deputada, nós somos do Lions Clube de Tatuí, do nosso distrito é o distrito LC2, e nós somos aqui todos voluntários, né? Temos alguns convidados na sala, temos convidados também de outras regiões de São Paulo, então, do estado. Então, a gente somos todos voluntários de uma causa e ficamos muito felizes da participação da deputada aqui. E antes de nós iniciarmos aqui, eu queria abrir a palavra para nós temos a nossa governadora, que é responsável aqui por vários clubes de Lions da nossa região, e vou passar a palavra à nossa governadora, a Cida Millen, para que ela possa fazer as suas considerações, e aproveitando, desejando aí a todas as mulheres aqui presentes na nossa sala, no nosso ambiente virtual, né, o meu carinho, o meu apreço, e que sirva esse dia de reflexão para os demais, que a gente possa construir uma sociedade mais justa juntos. DG Cida, palavra com você. Ok. Obrigada, companheiro Christian, nosso presidente. Seja muito bem-vinda, querida deputada Damares. Já tivemos o prazer de estarmos juntos na Assembleia, quando da apresentação do nosso projeto, do Lions Quest, não é? Muito obrigada pela sua presença, caríssima deputada Damares. É assim uma honra tê-la conosco e poder usufruir de sua palestra voltada às mulheres. Você tem assim uma energia e uma sinergia contagiante, viu? E a sua fala, isso vem da sua fala e da sua imagem. Parabéns pelo Dia da Mulher e muito obrigada pela presença conosco nesta noite. Seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, governadora Cida, pelas palavras de acolhimento e de receptividade. Deputada, nós temos aqui no nosso ambiente virtual alguns Léos. Léos são os jovens do nosso movimento, né? Nós temos um movimento jovem, muito bem estruturado no nosso distrito, e nós temos a presença aqui do presidente do nosso distrito também, de Léo Clube, do LC2, o companheiro Leão Vitor. Vitor, quer fazer sua saudação? Boa noite a todos os companheiros, querida deputada. É uma honra estar aqui, dividindo esse tempo aqui nessa sala de bate-papo, recebendo essa grande experiência e essa grande luta pelas nossas mulheres. Então, que os jovens de hoje aqui da nossa sala de bate-papo que estão presentes aqui, né, as nossas companheiras Léos, principalmente, saem recebendo informações para que gerações futuras consigam cada vez mais a inclusão, né, dentro da sociedade. Então, uma boa noite e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vitor, pelo acolhimento e pelas palavras de boas-vindas. Deputada, deixo então a palavra à senhora, para que a gente possa refletir um pouco, ouvir a mensagem que a senhora tem para nos trazer nesta noite. Tenho certeza que vai ser um dia de aprendizado para todos nós. Muito obrigada, Christian. É um dia muito significativo e acho que a história do Dia Internacional da Mulher, todos
conhecem, não é? Mas talvez vale a pena a gente relembrar. Na verdade, muitos se remetem, não é, àquele incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, como o dia que se tornou posteriormente o Dia Internacional da Mulher. Naquele dia, cerca de 130 mulheres morreram carbonizadas naquele incêndio, naquela fábrica têxtil. Mas, claro, essa tragédia marcou, sim, a luta, não é, das mulheres aí ao longo do século XX, mas há eventos anteriores que também são considerados eventos que estabeleceram a data. Eu tenho dito que não importa muito, não é, de que forma foi instituído o Dia Internacional da Mulher. É apenas a título aqui de curiosidade, ainda no século XIX, as jornadas de trabalho extenuantes das mulheres, de aproximadamente 15 horas diárias, salários medíocres, que foram aqueles introduzidos, né, pela Revolução Industrial, levaram muitas mulheres a fazerem greves para reivindicar melhores condições de trabalho, o fim do trabalho infantil, que era muito comum nas fábricas naquele período, não é? E foi nesse processo que outros indicadores, não é, nos dizem que foi o primeiro Dia Internacional da Mulher, celebrado em 1908, nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres organizaram uma grande manifestação em prol da igualdade econômica, da igualdade política, não é, entre homens e mulheres. Mas foi só 20 anos depois, na verdade foi em 1945, que a ONU assinou o primeiro acordo internacional que firmava exatamente esses princípios de igualdade entre homens e mulheres, não é? E foi em 1975, portanto, é uma data relativamente recente, que comemorou-se oficialmente e pela primeira vez o Ano Internacional da Mulher, e 2 anos depois, em 8 de março, foi reconhecido oficialmente o Dia Internacional da Mulher pela Organização das Nações Unidas. Apenas uma história, ou marcos históricos, não é, para a gente entender um pouquinho a criação desta data. Bem, nós sabemos, eu costumo até falar um pouquinho, não é, de como viviam as mulheres e como elas avançam vivendo hoje, não é? No período anterior às grandes guerras, as mulheres eram pianistas, não é? As que tinham uma melhor condição financeira, o trabalho que elas podiam ou desempenhavam, por exemplo, era ser professora de música, professora de piano, não é? E muitas viviam realmente exercendo as suas atividades domésticas, o que não há nenhum demérito, não é? Eu sou uma deputada estadual e acharam muita graça no sábado, eu contei como foi essa pandemia sem a minha ajudante, e eu passei meses, não é, cuidando da roupa, lavando e passando, cozinhando, limpando, cuidando do meu filho pequeno, do marido, não é? E do mandato. Quantas vezes, no período que tivemos sessões virtuais, daqui para cima eu estava toda bonitinha, viu, governadora Cida? E daqui para baixo eu estava com uma bacia de verdura no colo descascando, porque essa tela nos dá essa possibilidade, não é? A gente fecha a tela, aqui embaixo ninguém está vendo, não é? E eu descia e subia a escada porque tinha um fogão ligado, uma panela que podia queimar. Eu falei, gente, que coisa extraordinária é ser mulher, nessa potencialidade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, não é? Cuidar de uma panela, votar num projeto de lei, e hoje eu estava num evento e meu filho me gritando porque ele tinha um trabalho da escola para eu ajudar. Teve um momento que eu falei, gente, vocês vão me deixar louca, porque um me chama de um lado, o outro me chama do outro, o telefone toca, e claro, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e eu brinco, viu, Cristian, que os homens
são incríveis também, não é? Porque eu não considero as mulheres e os homens melhores ou piores. Nós somos apenas diferentes. Mas somos igualmente úteis à sociedade. Somos igualmente potenciais servidores da sociedade. Então, não tem melhor ou pior, né? Existem apenas diferenças. E uma delas, agora é uma brincadeirinha, tá? Os homens não fiquem tristes. E uma delas é que os homens são extraordinários, mas fazem uma coisa de cada vez, não é, governadora Cida? E nós também somos extraordinárias porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Que bom que é assim, porque senão a gente não ia dar conta, não é, de fazermos tantas coisas. Eu falo, meu marido é um excelente motorista, mas na hora que ele está dirigindo, ele só dirige. Nada mais. E aí eu não estou dizendo que a gente tem que dirigir fazendo outras coisas, mas às vezes nós mulheres dirigimos e fazemos mais alguma coisinha ao mesmo tempo, conforme a necessidade. É uma brincadeira só para descontrair um pouco. Mas a realidade é que no pós-guerra, olha que coisa interessante. Nas guerras, os maridos deixavam as suas mulheres para lutar na guerra. E os seus negócios, não é? Os seus comércios, quem começou a cuidar deles enquanto os maridos estavam na guerra? As mulheres. E aí, muitos maridos não voltaram da guerra. Outros voltaram mutilados. E essas mulheres seguiram cuidando do comércio, do trabalho. E aí, eu já mencionei aqui a Revolução Industrial, que demandou tanta mão de obra, não é? E as mulheres foram de uma vez para o mercado, embora sempre ganhando menos, não é? Ocupando espaços diferentes, mas elas se lançaram no mercado de trabalho. E hoje nós temos mulheres escavando poços, engenheiras, mulheres em plataformas no meio do mar, buscando petróleo. Hoje nós temos mulheres pilotando grandes aeronaves. Hoje nós temos mulheres, não é, na construção civil. Nós temos mulheres dirigindo caminhões, operando máquinas, não é? Hoje nós temos mulheres em todas as profissões, praticamente temos mulheres. Então, hoje nós temos mulheres na política. Olha que a conquista do voto tem um pouco mais de 90 anos que nós conquistamos o direito de votar e de sermos votadas, porque quando conquistamos o direito de votar, conquistamos o direito de sermos votadas. Hoje nós temos mulheres na política, pouquíssimas. Se comparar, por exemplo, se compararmos o Brasil com outros países e num ranking de um pouco mais de 200 países no mundo, nós estamos acima da posição 170 no número de mulheres na política, pouquíssimas mulheres. Aqui na Assembleia são 94 deputados, apenas 18 mulheres. E na última legislatura eram 9. Nós dobramos o número de mulheres, não é? Então, eu falo isso com entusiasmo porque eu entendo que nós, mulheres, temos um grande potencial para oferecermos à sociedade. A nossa devoção, que nos é inerente, nossa sensibilidade, não é? Hoje eu dei uma entrevista para a rádio de Tatuí, a Rádio FM, e falávamos exatamente disso, não é? O quanto nós, mulheres, podemos dedicar à sociedade toda a nossa potencialidade, nossa devoção, nossa sensibilidade, para ver coisas que às vezes não são vistas por todos, nós vemos, né? E para responder à demanda social é tão importante a nossa sensibilidade. Mas não somos melhores nem piores. Nós somos igualmente úteis. Eu gosto dessa expressão. Somos igualmente úteis à sociedade, homens e mulheres. Agora,
Me fizeram uma pergunta hoje, Christian, e a partir dela eu quero desenvolver aqui algumas resistências que nós ainda enfrentamos, mas que podemos avançar num trabalho transformador. E eu acredito muito na educação, por isso apreciei tanto o Lions Quest, porque só a educação pode transformar realidades. Podem ser processos mais lentos, mas são mais consistentes, não é? E trazem resultados mais duradouros. Tudo que se transforma por meio da educação é mais duradouro. E aí, hoje, também fui perguntada sobre as resistências que as mulheres enfrentam nas suas atuações profissionais, e talvez mais especificamente porque eu estou exercendo um mandato parlamentar, embora eu seja advogada, não é? E aí eu falei que, como advogada, não me recordo de ter sofrido algum tipo de resistência, de discriminação, de preconceito, não é? Será se eu devo contratar uma advogada? Será se ela vai me defender de forma adequada? Será se ela vai ter coragem, não é, de ir a um tribunal do júri com energia fazer a minha defesa? Eu acho que paira ainda alguma desconfiança sobre a atuação da mulher advogada. Embora, Christian, nós sejamos hoje, no estado de São Paulo, em número de mulheres advogadas, praticamente o mesmo número de homens advogados. Mas eu acho que paira ainda alguma desconfiança, mas a gente está derrubando esses estigmas, não é? Desestigmatizando essas crenças, não é? De que a mulher não pode exercer este ou aquela profissão. E na política é ainda mais desafiador, porque é um universo predominantemente masculino, não é? E a incursão de mulheres, não é? Ou mulheres que estão postulando cargos eletivos, a dificuldade é maior. Ainda paira muita resistência e muita desconfiança sobre se somos realmente capazes de exercermos um mandato no executivo, prefeitas, governadoras, no legislativo, deputadas, vereadoras, senadoras. Já tivemos até uma presidente da República nesse país. Então, estamos aos poucos demonstrando, não é, que podemos também desempenhar os nossos mandatos parlamentares. Portanto, ainda incomoda. Não temos como negar isso, não é? Ainda incomoda, Christian, alguma desconfiança que paira sobre nós mulheres no exercício das nossas atividades profissionais e para as mulheres que estão na política dos nossos mandatos parlamentares. Mas também é um tempo de esperança. No dia de hoje, o governo de São Paulo lançou 3 programas que são muito significativos para esta ampliação, não é, da atuação da mulher na sociedade, que é o programa Prospera Mulher, é um programa de empreendedorismo, no qual o Banco do Povo, que é um banco de fomento do governo do estado de São Paulo, destinou 50 milhões de reais para microcréditos para mulheres que querem empreender, que querem abrir o seu próprio negócio. Eu já tinha ido ao Palácio, não muito tempo depois de tomar posse, e numa reunião com a secretária Patrícia Ellen, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, para propor, não é, a destinação desse microcrédito, porque eu vi um case muito interessante no Peru, é um país que eu tenho uma relação próxima, eles me respeitam muito meu trabalho, e eu acompanhei um projeto da ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais,
não é, que instituiu um microcrédito para mulheres peruanas para elas empreenderem. Que coisa interessante! Mulheres que nunca tinham experimentado a sua autossuficiência, não é? Começaram com um pequeno negócio que já estava prosperando a partir de um microcrédito, que é uma oportunidade dessa mulher empreender. Eu fiquei muito animada hoje com o lançamento do Prospera Mulher, que é este programa para o empreendedorismo feminino. Também foi lançado o Família Prospera, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, da secretária Célia Parnes. É um programa para capacitar mulheres que são, a gente fala rimo de família, não é? Mas mulheres que são chefes de família. São mulheres que tomam conta da casa, dos filhos e que precisam se qualificar melhor para ampliar as suas possibilidades no mercado de trabalho. Serão 60 mil mulheres que serão qualificadas para ampliar essas possibilidades como chefe de família. Né? E, finalmente, o programa da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é para capacitar mulheres com deficiência e prepará-las para o mercado de trabalho. Essa secretaria já vem desenvolvendo esse trabalho de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, com a criação de vagas, capacitação e depois inclusão dessa pessoa na vaga para a qual ela se qualificou. Eu estou contando isto porque este é um momento, talvez, desafiador para nós mulheres, e as crises emergenciais, elas nos desafiam mesmo, e nos fazem sair do lugar comum, não é? Da nossa tendência à acomodação. Isso é inerente da pessoa humana, para desbravar novas possibilidades. E aí, quando eu falo disto, eu quero linkar com as consequências que a pandemia está trazendo para as nossas mulheres. Por isso que é um tempo desafiador e de esperança para as mulheres saírem do lugar comum, porque elas sentiram agora na pandemia um peso desconhecido desta crise emergencial. E aí eu quero falar um pouquinho da violência contra a mulher. E o quanto o empreendedorismo e estas possibilidades vão ajudar esta mulher que está submetida a um ciclo de violência. A pandemia, ela desnudou uma realidade que a gente sabe que existe, mas ela ficou muito clara, muito doída, muito dolorosa. E eu me lembro, Cristian, que no mês de março de 2020, quando nós estávamos entrando nesse processo de crise de saúde pública, a ONU Mulher publicou um documento com 14 medidas para serem adotadas pelos países de proteção às mulheres e meninas. Porque já se sabe de ciência certa que nas crises emergenciais, especialmente aquelas que demandam isolamento social, e que resultam na hiperconvivência, inclusive dos agressores com as vítimas, mulheres e meninas são as grandes vítimas da violência doméstica e intrafamiliar. E a ONU tinha toda a razão. Números da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo dão conta, em meados do ano passado, que houve um aumento de 41% das prisões em flagrante de homens violentando suas mulheres dentro de casa. O feminicídio, aí são números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O feminicídio, eu não estou bem certa, mas ele aumentou em aproximadamente 28%. Números do ano passado. Feminicídio durante a pandemia.
não é? É resultado desta incapacidade, não é? Dos agressores conviverem por muito tempo com as suas vítimas. E as mulheres precisam mais do que nunca romper com o silêncio, romper com o ciclo da violência. Por isso que a autossustentabilidade e o empreendedorismo feminino vai fazer toda a diferença nesse momento. Fabiana está me ajudando, diz que eu estou corretíssima. Que bom, é porque são tantos números, não é, Fabiana? 30% de aumento. Eu falei 27, 28. E por isso que o empreendedorismo feminino, ele vai ser tão determinante para salvaguardar a segurança das nossas mulheres. Então, é a hora, não é, dos entes públicos, mas também das organizações da sociedade civil, porque, gente, o Estado não tem braço para tudo. Por isso existe o Lions, por isso existe a ADRA, por isso existem tantas outras organizações da sociedade civil, não é, para apoiar esses indivíduos mais vulnerabilizados, porque, afinal de contas, eu gosto muito do artigo 227 da Constituição Federal, quando diz que é dever de todos. E aí não exime ninguém da responsabilidade. É dever de todos, da família, da sociedade e do Estado. A Constituição fala em família, sociedade e Estado. Então, falou de todos. Não é porque o Estado, nós já sabemos o que representa, a família também, e a sociedade. A sociedade somos todos nós. Igrejas, templos de qualquer culto, não é? Todas as organizações da sociedade civil organizada, empresas. Estamos falando de responsabilidade social das empresas. Nós temos convidado as empresas que eu tenho visitado a destinarem vagas e espaços para mulheres vítimas de violência. Nós estamos falando de mulheres qualificadas. Não é porque ela não tem uma atuação profissional que ela é desqualificada. Muitas vezes ela só está em casa porque esse marido impediu-a de exercer sua atividade profissional, mas ela é qualificada. E se ela tiver uma oportunidade, ela vai abraçar. E nós temos estimulado as empresas, não é? Pensamos até, estamos sonhando aqui, talvez com uma certificação para as empresas que comprarem esta ideia, não é, de destinarem algum espaço de atuação para essa mulher vítima de violência, não é? Então, são novos tempos, são novos desafios, mas em todos eles nós encontramos esperança. Porque nós não podemos desistir, nem como mulheres, não é? Nem como qualquer outro indivíduo que é parte desse tecido social que compõe, não é, a nossa sociedade. Todos nós somos responsáveis. E aí, eu falava hoje no ato solene que nós fizemos aqui, que todas nós temos ombro, né, governador? Eu falo, gente, mas o que eu tenho para oferecer, né, para outra mulher? Eu não sou psicóloga, não posso prestar um auxílio emocional, não sou advogada, não posso prestar um auxílio jurídico no caso de um divórcio, no caso de uma medida protetiva, no caso de uma pensão alimentícia. Não sou advogada, não é? Não sou, enfim, outro profissional aí do comportamento humano. Não sou médica. Eu tenho uma amiga, a doutora Carla Góes, faz um extraordinário trabalho. Ela é médica, ela é cirurgiã plástica, dermatológica, e ela tem um projeto que chama Um Novo Olhar. Ela recupera a face de mulheres que foram desfiguradas por violência doméstica. Mas eu não sou médica, como é que eu vou ajudar a reconstruir a face de uma mulher? Aí eu pergunto assim, você tem ombro? É difícil não termos. Você tem colo? É difícil não termos. Você tem ouvido para escutar? Porque às vezes essa mulher precisa só de uma escuta.
qualificada, não é? Uma escuta desprendida, voluntária, de acolhimento. Você tem mãos? Todos temos. Então, todos temos algo para oferecer. Especialmente as mulheres que estão em sofrimento. E aí, indo para a minha fala final, e que também é importante nós termos uma compreensão de que essa violência endereçada a esta mulher, ela se manifesta de diversas formas, como está lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha. A violência não é só aquela que viola a integridade física e que rouba a vida de muitas mulheres, mas é aquela que viola a integridade emocional, psicológica, é aquela violência continuada que desqualifica, que destrói a autoestima, mina todos os dias. A violência moral que a Lei Maria da Penha fala, que é a desqualificação da moral da mulher ou do seu familiar, porque isso a ofende igualmente, não é? É a violência patrimonial. Tem mulheres, não é, que nunca apanharam, que nunca foram xingadas, mas o seu agressor, dificilmente isso acontece, tá? Que a violência, ela se manifesta, às vezes, todas as dimensões se apresentam num único agressor, não é? Mas a violência patrimonial é a destruição de bens materiais, independentemente do valor que ele tem. Às vezes é um livro que é rasgado. Às vezes é um perfume que é quebrado. Às vezes é um carro que é depredado. Às vezes é um imóvel que é subtraído. Às vezes é o salário da mulher que é apropriado pelo seu agressor. Isso é violência patrimonial. E, finalmente, a violência sexual. E aí eu vou encerrar com esta face mais degradante, mais violadora da dignidade da mulher, que é a violência sexual. E aí eu não estou falando só do estupro, que é praticado por desconhecidos, não é? Às vezes numa via pública, no ambiente de trabalho, em outros espaços de convivência humana, que são crimes gravíssimos contra a dignidade sexual da mulher. Mas nós estamos falando de outras formas de violência sexual. A importunação sexual, não é? O assédio sexual, não é? No transporte público, nas relações de trabalho e, às vezes, na relação conjugal. Tem mulheres que pensam não ser possível ser vítima de violência sexual numa relação conjugal. E é possível, não é? Porque a violência sexual é toda prática de natureza sexual não consentida, que causa sofrimento, que causa dor, constrangimento, não é? Que causa a angústia. E isso pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento. Então, falamos dos 5 tipos de violência que são descritos no artigo 7º da Lei Maria da Penha e que precisa da nossa atenção. E por que as mulheres ficam nos ciclos da violência? Mulheres qualificadas, ou por dependência econômica, ou por vergonha, ou por medo, ou para a preservação do núcleo familiar. São algumas das principais razões pelas quais essa mulher não rompe com o ciclo da violência. Mas o ciclo da violência é perigosíssimo, porque ele é evolutivo. Por isso que muitos ciclos resultam na morte dessa mulher. Desde a explosão violenta
passando pela reconciliação, passando pelas novas explosões violentas, isso pode chegar ao feminicídio. Portanto, queridos, eu encerro aqui dizendo que estou bastante empenhada, incansavelmente, e não posso terminar, Christian, sem antes apresentar aqui os 8 projetos de lei. Não vou ler os projetos não, viu, gente? Levaram até meu papel daqui, Christian, com os projetos de lei, que eu não sei de cabeça. Eu vou pedir auxílio aqui para os universitários. Fernando, alguém retirou a lista com os projetinhos de lei que estavam aqui na minha frente. Desculpa, viu, queridos? Mas enquanto eles localizam, não é? Eu vou mencionando aqui. São projetos de lei para ampliação da rede de proteção, para ampliação da autossustentabilidade, não é? Para a ampliação da conscientização, para o rompimento e a quebra do silêncio. Então, vamos lá. O PL 648, que institui a Semana Estadual das Meninas, que são mulheres em formação, indivíduos em formação, que precisam ser conscientizadas sobre os perigos que correm e sobre o valor que têm, e que elas precisam desenvolver e potencializar. O PL 647, que assegura, esse já está aprovado, governadora, está agora para receber a sanção do governador do estado. Assegura nas escolas públicas a capacitação de professores para treinar crianças a identificarem abuso sexual. O 410, eu já mencionei, estabelece medidas de estímulo à contratação de mulheres em contratos públicos vítimas de violência doméstica com dependência econômica de seus parceiros. O projeto de lei 399, que autoriza o Poder Executivo a implantar um atendimento humanizado nas delegacias de polícia, para que essa mulher, ao comparecer ali para fazer um boletim de ocorrência, ela sinta ou sinta-se em ambiente seguro para fazer essa denúncia, porque muitas não vão ali pela hostilidade que representa uma delegacia de polícia e queremos humanizar o atendimento, e eu não estou falando de delegacias de mulheres, eu estou falando de todas, porque muitas não têm acesso à delegacia especializada. Não é? O PL 387, que autoriza o Poder Executivo a criar um programa de capacitação de agentes de saúde nas unidades de saúde, para fazer um atendimento qualificado às vítimas de violência que comparecem em busca de atendimento médico hospitalar. O 386, que assegura o sigilo de dados das mulheres e de seus familiares em todos os órgãos públicos, para que este homem encontre barreiras e obstáculos para encontrar essa mulher. O projeto 269 é a criação de uma linha de apoio. Aí eu estou falando de escuta, Lavida, linha de apoio às vítimas de violência doméstica. E, finalmente, o projeto de lei 565, que já virou lei, já está em vigor e já foi sancionado pelo governador, que cria o Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio, que é o 4º sábado do mês de agosto, já está incluído no calendário oficial de São Paulo para dar mais visibilidade a uma campanha que é da Igreja Adventista, mas não tem caráter religioso, ela tem um caráter de utilidade pública, existe há 17 anos no mundo, tem salvado milhares de mulheres e tem conscientizado mulheres, estimulado mulheres a denunciar. Quebrar o silêncio é fundamental, porque o silêncio ainda é o maior obstáculo para salvarmos as nossas mulheres. O silêncio da vítima. Portanto, esse projeto de lei, que foi o primeiro, governadora Cida, que eu propus quando assumi esse mandato parlamentar para instituir o Dia da Campanha Quebrando o Silêncio, ele já é uma realidade porque foi aprovado, sancionado no ato solene pelo governador de São Paulo e já está em vigor. Já celebramos no último agosto o Dia da Campanha Quebrando o Silêncio no calendário de São Paulo, porque ela já existe há 17 anos. Muito obrigada, Christian, pela oportunidade que você me deu de estar aqui falando a essas pessoas queridas. Eu falo muito,
mas acho que consegui compartilhar com vocês o que estava no meu coração, que é urgente, que é solene, e que nós temos que nos comprometer com isto, independentemente de quem somos, o que fazemos, qual a organização que representamos. Mulheres apoiando, servindo, auxiliando outras mulheres. É uma ferramenta poderosa para combatermos a violência contra a mulher e ajudarmos nossas mulheres a se reconectarem com a vida e voltarem a sonhar. É tudo que nós desejamos. Muito obrigada. Eu quero que cada mulher que está aqui hoje receba o meu abraço pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Eu não posso abraçá-las pessoalmente, porque tem uma tela que nos separa e alguns quilômetros também, não é? Mas eu estou abraçando-as virtualmente. Isso tem o mesmo valor, porque os nossos corações estão conectados nessa mesma sinergia, não é? De melhorarmos a vida das pessoas ao nosso redor. Parabéns, mulher, pelo Dia da Mulher e a todas nós, que Deus nos abençoe. Obrigada, Cristian. Obrigado, deputada Damares, muito obrigado pelas palavras, pela energia, pelo raciocínio direto, pela franqueza de falar. E tenho certeza que todos nós aqui hoje aprendemos muito, 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 né? E vamos processar tudo isso, né? Com certeza, e passar adiante e sermos, assim, como a deputada falou, um braço nessa trajetória, nesse momento que nós vivemos. Então, muito obrigado, deputada, pelo seu tempo, pela divisão de conhecimento e por tudo quanto você nos acrescentou hoje. A deputada Damares é uma parceira do nosso movimento leonístico, sempre também nos atende nas demandas que apresentamos. Então, carregue com você, deputada, toda essa nossa admiração, esse nosso carinho. Nós tivemos hoje aqui na nossa sala a presença de muitos companheiros de São Paulo, de Votorantim também, do Léo de Votorantim, da cidade de São Paulo. Temos alguns vereadores aqui da região que vieram também prestigiar a deputada. Temos um companheiro do Rotary, um governador assistente, que nós também não temos divisão, nós trabalhamos juntos em vários projetos, o Rotary e o Lions, somos irmãos de serviço aqui em Tatuí, e eu também sei que a governadora também tem esse mesmo pensamento. Então, o Carlos, que está aqui representando, São Bernardo do Campo também presente aqui falando. Então, eu quero agradecer Itapetininga, Cleusa e outros companheiros aqui conosco. Agradecer muito, deputada, esse tempo que eu sei que é precioso e para nós foi muito bom. Eu queria passar a palavra novamente à nossa governadora para suas considerações. Cida. Bom, querida deputada Damares, o que eu falei no início é isso aí que vocês todos viram, minha gente. Essa é a nossa deputada Damares, que fala com o coração, que fala a realidade, que fala o que é a verdade e que está sempre pronta a receber, a ajudar. É impressionante, viu? Porque não adianta falar mais nada, porque eu sou sua fã, entendeu? Então, nós só temos que agradecer a sua presença, viu? E contarmos com a sua colaboração, e isso, assim, nos deixa muito felizes. Muito obrigada mais uma vez, Damares. Governadora Cida, eu que agradeço. Foi com alegria que eu propus o PL 650, não é, para instituir o programa Lions Quest nas escolas. É um projeto que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, apenas para relembrá-los do prazer e da honra que tive de ser autora do PL 650, relacionado à instituição do Lions Quest aqui nas escolas de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade que vocês me deram. Imagina, nós é que agradecemos. Muito obrigado, deputada. Eu peço a todos aí que abram seus microfones, vamos bater uma salva de palmas, leve o nosso carinho, deputada, nosso abraço virtual, se quiser, logo estaremos presencialmente. Tenho certeza que nós vamos dividir outros momentos como esse. Minha gratidão, viu, deputada? Deus abençoe bastante, sabemos que a senhora tem, né, compromisso com
com as bandeiras sociais e que sempre está aí sendo para nós um exemplo positivo. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora, a família e a equipe que também nos ajudou muito hoje, e nós certamente nos veremos numa outra oportunidade e que seja breve. Obrigado, deputada. Muito obrigada, Christian, a todos aqui, que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite agora de descanso. Eu me despeço de todos com alegria e com gratidão. Muito obrigada, gente. Só vou fazer uma pergunta, tem algum... todos aqui, nós tivemos uma sala bastante concorrida, tem um canal de acesso ao seu gabinete, deputada, que a senhora poderia deixar aqui para nós, caso alguém tenha um e-mail, alguma coisa, algum questionamento, alguma coisa para passar para a senhora? Tem, eu posso passar o meu e-mail, né? Tem as minhas redes sociais, mas talvez não sejam os canais mais adequados para tirar alguma dúvida, né? Os meus canais, minhas redes sociais, tudo é doutora Damares Moura. Gente, o povo me chama de doutora Damares, e aí acabou que ficou isso, assim, né? Se falar Damares, o povo não sabe muito quem é. Se falar doutora Damares, é essa mania de advogado, né? Então, no Instagram, o meu YouTube, o meu Facebook, tudo doutora Damares Moura, vocês me encontram lá. Agora, o e-mail, não é que é aquele que a comunicação é mais reservada, e aí vocês podem anotar, DRA, de doutora, DRA Damares Moura, tudo junto. DRA Damares Moura, Damares com I, de igreja. DRA Damares Moura, tudo junto, @ AL, de Assembleia Legislativa, al.sp.gov.br. Repetindo, DRA Damares Moura, @al.sp.gov.br. Francilei já nos ajudou e colocou aí no chat o meu e-mail. Muito obrigada, Francilei. Obrigado, deputada. Boa noite, parabéns, Deus abençoe, tamo junto. Muito obrigada, gente. Um abraço a todos. Um abraço. Feliz Dia da Mulher, um bom descanso, uma boa noite a todos. Verdade. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, Christian. Tchau, obrigada a obrigado, todos. deputada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Parabéns, deputada. Parabéns, Lions Clube. Tchau, gente. Obrigado mesmo. Boa noite, obrigado deputada. A todos. Boa noite, Boa noite, deputada. Obrigada, governadora. Boa noite, governadora. Boa noite, presidente Christian. Um abraço. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, pessoal. Grande abraço.